O Tribunal do Júri e a representação social. Por que Tribunal do Júri? Porque no Tribunal do Júri, o conselho de sentença é formado por pessoas leigas, pessoas do povo. São os pares que julgam as pessoas dos quais comete crimes contra a vida. O processo legal, que é o processo sobre o crime contra a vida, é de competência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri foi criado há milênios. Não se tem um registro preciso de quando iniciou-se o Tribunal do Júri. Mas o Tribunal do Júri foi iniciado lá pelos persas, pelos galdeus, pela Grécia Antiga, pela Roma Antiga, e veio para a Inglaterra através dos saxônicos em 840 e em 1164, na Constituição de Clarendon, foi quando organizou-se o Tribunal do Júri, e o Tribunal do Júri brasileiro não é provindo da Inglaterra, ou seja, ele tem uma dissidência que veio da França. Na Revolução Francesa, disseminou o Tribunal do Júri para vários continentes. E o Tribunal do Júri no Brasil, ele veio de dissidência da França e não da Inglaterra. Por que da França? O Tribunal do Júri brasileiro, ele tem o seu veredicto, ou seja, os jurados não podem se comunicar e também nem exteriorizar o seu desejo de sua intenção de como vai decidir. E já o Tribunal do Júri da Inglaterra e dos Estados Unidos, nestes não, os jurados eles se compõem e se conversam para chegar num denominador ou seja, todos saibam quais são a sua pretensão, o seu voto. Já no Brasil, o voto é secreto e também o veredicto é soberano. Ou seja, o Tribunal do Júri no Brasil, ele tem as suas garantias constitucionais, garantias pétreas. Ele é previsto no artigo 5º e inciso 38, e com as garantias que dão as leis complementares. O Tribunal do Júri, ele tem ao nosso humilde entendimento, as suas grandes vantagens pelo seguinte: o juiz togado, ele julga as provas no seu aspecto legal. Isso também fala Magarinos Torres. O juiz togado, ele julga as provas todas as provas no sentido legal. E já o Tribunal do Júri, no seu aspecto legal e também no seu aspecto moral. Então não está preso à legalidade da prova. A prova vem para o processo, é constituída no processo para formar a culpabilidade do acusado. Formando a culpabilidade do acusado, é feita a sentença de pronúncia. Na sentença de pronúncia, encaminha a acusação para o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri decidir sobre os fatos. Então são jurados de fato e não jurados de direito. E sim, como jurados de fato, os jurados vão decidir sobre aqueles fatos que lhes são apresentados. No Tribunal do Júri, também tem, no momento do Tribunal do Júri, do trabalho do Tribunal do Júri, tem aquela parte em que também foi feita anteriormente no processo singular, que seria a instrução de prova, a produção de prova. Ali os jurados vão ouvir, embora sejam todas elas transcritas, mas vão ouvir oralmente das testemunhas, dos peritos, possivelmente peritos que vieram para justificar as provas materiais,
as provas em que os peritos provavelmente tomaram uma decisão, deram uma decisão e um parecer sobre os seus laudos, e as testemunhas, sejam testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, virão prestar o seu depoimento, os seus pareceres, o que entende do que aconteceu sobre os fatos. Ou seja, o tribunal do júri, eles julgam todo o conjunto, todas as provas que estão no processo são a eles transportadas de forma oral, mesmo depois da lei 11.689/2008, é também fornecido aos jurados a sentença de pronúncia, ou seja, uma prova material, que eles tomassem conhecimento da prova material, de todo o relatório do processo de forma material, em que eles tenham ali uma noção do que o juiz até então teria sacramentado numa sentença. A sentença de pronúncia é lida pelos jurados, e daí os jurados terão uma formação no seu conhecimento psíquico de como dali para frente eles iriam, ou seja, irão examinar o restante que lhes serão trazidos de forma oral. Esta primeira fase, esta fase de instrução, passa-se a fase oral. Na fase oral, o promotor de justiça irá sustentar a acusação e a defesa sustentará a tese de defesa. E voltando na causa pétrea, ou seja, nas garantias que é dada ao tribunal do júri, o tribunal do júri, ele tem, além dos incisos 38 das garantias do tribunal do júri, várias letras em que traz as garantias do julgamento, as garantias para que os jurados não sejam influenciados no julgamento e que a votação seja secreta, ou seja, o veredito soberano, ou seja, as garantias pétreas faz com que o tribunal do júri é intocável. Como intocável, ele decide pela sua consciência, decide de forma a trazer uma decisão para a justiça de forma legal. E a forma legal, trazendo a observância com relação à prova moral. Se aquele aspecto em que ele está analisando se o acusado teve ou não razão para chegar àquele ponto de, se ele não tivesse agido daquela forma, ele teria morrido, ele seria a vítima. Ou seja, ele teria razão de ter praticado o fato. E também tem mais uma outra circunstância no aspecto social, que veio a se demonstrar a Lei 11.689/2008, em que na quesitação também houve uma grande modificação com relação ao quesito. Os jurados absolvem o réu. Neste ponto, eu gostaria de também chamar a atenção dos nossos colegas, em especial os defensores. Às vezes nós deixamos de sustentar como deveríamos sustentar a defesa, de demonstrar a defesa. A defesa, por ser ela trazida para o tribunal do júri as causas pétreas, e nas causas pétreas a defesa é plena,
A defesa plena tem a garantia da defesa plena e é também a defesa que não é aí trazida pela Constituição, pelas garantias constitucionais, a defesa ampla. Então a defesa tem a defesa ampla e a plenitude de defesa. Na defesa ampla, o advogado vai analisar todo o conjunto de prova material, de prova consistente que tenha dentro do processo. Vai mostrar para os jurados os equívocos, possíveis equívocos, apesar de ter tido um homicídio, apesar de ter tido um fato real para que eles julguem, e aquele fato é um fato em que ceifou a vida de uma pessoa, existe uma vítima, existe um acusado, ou seja, o defensor tem que observar, destrinchar a prova incriminadora, que não é só incriminadora, ela é uma prova incriminadora, mas é uma prova de defesa. Ela é prova de defesa. Por que falo isso? Porque eu sustento isso e também deva ser aproveitada pela defesa. Porque ela é prova de defesa da sociedade. Ela é prova de defesa do munus público. É prova de defesa da vítima. E por que não? Pode também ser prova utilizada para a defesa fazer a prova no munus privado, que seria com relação ao acusado. E com relação à prova, esta prova utilizada pela defesa, que seria trazida das provas constantes no processo, nós estaríamos falando da ampla defesa e da plenitude de defesa. Todas aquelas circunstâncias que envolve a vida, toda aquela circunstância que envolve aquele momento em que ultrapassa os sentimentos, ultrapassa a prova material. Então, a defesa tem o dever, a obrigação e percepção de convencer, de ser persuasivo e de afirmar, de sustentar a tese de defesa. E essa tese de defesa vai ter no seu conjunto a plenitude de defesa e demonstrar para os jurados, para que os jurados possam acolher a tese de defesa e, se não absolver o acusado, pelo menos desclassificar atendendo à defesa, absolvendo o acusado, que é o objetivo maior, fazer justiça. A sessão do Tribunal do Júri, ela é uma sessão solene, é uma sessão em que tem uma certa pompa. Seria até que, vamos observar, contraditório com o que é levado para ser decidido. Porque o que é levado para ser decidido no Tribunal do Júri, o que vem da sociedade para ser decidido, é um crime. É uma das coisas mais horrendas, mais triste, que é o ceifamento de uma vida. E aí, o Tribunal do Júri, ele é uma pompa. Ele é uma solenidade em que enche os olhos, chama a atenção. O que é interessante, e podemos observar que em muitas vezes os acusados, ou seja, as pessoas que se envolvem com o crime, que envolvem-se com o homicídio especialmente, têm a preocupação em passar por este tipo de julgamento. Tem a preocupação, é quase que, vamos dizer, um medo de passar por esse tipo de julgamento. Mas, de outrora,
outras pessoas que cometem crimes horrendos, por exemplo, tipo latrocínio, tráfico de drogas, roubos, não tem a preocupação em fazer audiência com o juiz singular. Eles vão para as audiências como se nada fosse diferente, nada que fosse chamar a atenção. Agora, com relação ao tribunal do júri, não. Com relação ao tribunal do júri, o acusado vai preocupado. Todos vão preocupados. O tribunal do júri, apesar de ser uma pompa, é um tribunal sério. É um tribunal em que todos aqueles que trabalham com seriedade, trabalham demonstrando o máximo do seu eu. Trabalha a demonstrar para os jurados a tese que deseja sustentar e que esta tese que deseja sustentar seja compatível com a legalidade, seja compatível com a prova, seja compatível e coerente com o direito, coerente com a sua sustentação. Ou seja, em que pese seja o tribunal do júri uma pompa, uma solenidade pomposa, não é um local de espetáculo, não é um circo, não é local para você fazer certo teatro. Pelo contrário, os jurados estão ali observando. Os jurados observam tudo. Observa a sua fala, observa o seu caminhar, observa os procedimentos do acusado, observa como o acusado fala, o que falou, o seu andar, a sua educação, a sua postura e a postura de todos, inclusive do acusador. Se o acusador tiver ouvir de forma irônica, demonstrar deboche, os jurados recebem isto como um desrespeito. E essas mesmas condições se vir da defesa. Eles receberão com absoluta certeza como um certo deboche. Ou seja, a decisão, ela certamente será o contrário. Ou seja, no tribunal do júri, como eu já disse aos senhores, os jurados julgam a prova de forma não apenas e somente no seu aspecto legal e também no seu aspecto moral, mas quem transmite, quem passa para os jurados este aspecto legal e também o aspecto moral é o jurado, é o defensor e é o acusador, é o promotor e o defensor. Se uma destas pessoas fazer a sua oratória, fazer a sua sustentação de forma irônica, de forma pejorativa, ou seja, os jurados vão avaliar a prova em que foi demonstrada para ele em relação à circunstância dos fatos pertinente ao crime ocorrido e também a situação em que ele vai julgar. Toda esta balança será sopesado na consciência do jurado se ele vai recepcionar para decidir favorável ao acusado ou não. Ou seja, não tem como e não tem segunda chance, não tem como você explicar, você justificar. Errou. Se você não foi feliz na sua sustentação oral ou foi infeliz em fazer determinada colocação, o que vai acontecer?
você vai tornar-se antipático e antipatizar toda aquela causa que você está sustentando. Então, tem que tomar muito cuidado, apresentar com percussiência, apresentar a sua sustentação com leveza, não sustentar de forma grosseira, com arrogância. Tem que demonstrar a humildade, ou seja, é um aspecto natural. Quanto mais natural o defensor e também o acusador transmitir a sua sustentação oral da sua tese, é melhor vai fazer com que os jurados recepcionem, os jurados entendam o que está se buscando, para que ele possa confiar, porque a confiabilidade está ao passar da prova material para a prova sustentada oralmente para os jurados. E os jurados aí irão, de certa forma, decidir favorável à acusação e ou favorável à defesa. Uma vez decidido, uma vez em que decidiram tanto para, ou seja, para a acusação e ou para a defesa, condenou e ou absolveu, uma das partes não ficaram satisfeita, e não ficando satisfeita uma das partes, ela possivelmente vai apelar, vai fazer um recurso. E o tribunal pode eventualmente anular aquele julgamento. Ele não vai anular a decisão, o como e o quanto foi decidido. Deu 4-3, parou a votação, parou. Decidiu para a acusação e ou para a defesa, decidiu condenando e ou absolvendo, recorreu, o tribunal de segunda instância poderá determinar que o julgamento volte para novo júri. Novo conselho de sentença é que poderão modificar a decisão anterior. O tribunal não pode decidir absolvendo lá na segunda instância o que o jurado decidiu aqui. Só o segundo conselho de sentença é que poderá fazer a modificação e ou mantendo a decisão já anteriormente, ratificando o que os seus colegas anteriores, os jurados anteriores, teriam decidido. Isso eu estou afirmando aos senhores, seja lá para a acusação e ou para a defesa, pouco importa. O que interessa é que o veredicto dos jurados, ele é soberano e deva, sim, o magistrado togado, presidente do tribunal do júri, gostando ou não da decisão, a mídia, gostando ou não, tendo uma expectativa da decisão e não gostando da decisão, não pode fazer nada. São os jurados que decidiram, são os jurados que são o tribunal competente para julgar, decidir se absolve ou se condena. Ou se condena, se desclassifica, se diminui a pena, mas condena com uma pena menor e ou absolve o acusado.